Se você olhar para este mapa, você verá a Arábia Saudita, mais de um quinto do tamanho da América, o 14º país do mundo, com uma área de 2,14 milhões de quilômetros quadrados, quase igual à Europa Ocidental. O Reino da Arábia Saudita foi declarado pela primeira vez por Ibn Saud, o rei Abdulaziz da Arábia Saudita, em setembro de 1932. Com uma precipitação anual abaixo de 150 milímetros, a Arábia Saudita é um dos poucos países na Terra sem um único rio permanente. Há, entretanto, uma atividade incomum ocorrendo no deserto do reino. Havia apenas 400 quilômetros quadrados de terras férteis na Arábia Saudita no início dos anos 60. Mas agora o país tem uma ampla rede agrícola de campos de aparência incomum que permite aos agricultores cultivar uma grande variedade de alimentos e frutas. A transformação deste deserto em uma floresta verde é, sem dúvida, uma visão de tirar o fôlego. Mas como exatamente a Arábia Saudita conseguiu fazer isso? A Arábia Saudita tinha anteriormente apenas 400 quilômetros quadrados de terra arável no início dos anos 60. Entretanto, a Arábia Saudita agora tem uma área de 35 mil quilômetros quadrados de terra arável, que é maior do que a Holanda e mais do que 3 vezes o tamanho do Catar. Como eles conseguiram expandir a quantidade de terra arável em um período tão curto é intrigante. Nas últimas 3 décadas, o progresso agrícola da Arábia Saudita tem sido espantoso. É uma enorme conquista em um país que recebe uma média de apenas 4 centímetros de chuva por ano, uma das taxas mais baixas do mundo. A Arábia Saudita tem a maior reserva de petróleo de todos os países do planeta. Em março de 1938, a uma profundidade de 1.440 metros, foi descoberto o petróleo no campo petrolífero de Daman, na Arábia Saudita. O país agora detém aproximadamente 17% das reservas comprovadas de petróleo do mundo. Na Arábia Saudita, 1 litro de água potável custa mais do que 1 litro de petróleo. Com uma estimativa de 75 bilhões de barris de petróleo restantes, o campo petrolífero de Ghawar é o maior recurso petrolífero do mundo. Como comparação, o campo petrolífero possui reservas suficientes para encher 4.770.897 piscinas de tamanho olímpico. Dito de outra forma, a água é um problema significativo na Arábia Saudita. Entretanto, a Arábia Saudita atualmente exporta trigo, tâmaras, laticínios, ovos, peixe, aves, frutas, vegetais e flores para os mercados internacionais. Datas que antes eram um alimento básico de dieta saudita, agora são em sua maioria cultivadas para sua ajuda humanitária ao redor do mundo. E como aconteceu? A maior parte da agricultura da Península Arábica estava confinada ao cultivo e produção de vegetais em pequena escala em um oásis, com a exceção de uma estreita faixa de terra costeira ao sudoeste. Os alimentos para a população local eram fornecidos por pequenas parcelas, e qualquer excedente era vendido para caravanas de passagem. O desenvolvimento agrícola do reino começou nos anos 70. Programas para promover tecnologias agrícolas modernas e o desenvolvimento da infraestrutura rural foram iniciados pelo governo. Como resultado, a produção de todos os alimentos básicos aumentou. A Arábia Saudita é atualmente total autossuficiente em vários consumíveis, graças a grande volume de carne, leite e ovos. Houve uma redução correspondente nas importações de alimentos como resultado do aumento da produção de alimentos na Arábia Saudita. Ela agora exporta trigo, tâmaras, laticínios e outros itens alimentícios, incluindo ovos, peixe e frango, para o mercado em todo o mundo. No início do programa, a produção intensiva de laticínios, carne, aves e ovos foi estabelecida em 1985. As fazendas locais já estavam atendendo à demanda doméstica por inúmeros itens importados anteriormente. E agora a Arábia Saudita é o lar de algumas das mais avançadas e maiores fazendas de laticínios do Oriente Médio. A taxa anual de produção de leite é uma das mais altas do mundo, 1.800 galões por vaca. A aquicultura é uma das áreas emergentes nas quais o setor privado está investindo com apoio do governo. Tem havido um aumento constante no número de fazendas de piscicultura, seja no mar ou em terra. A maioria está localizada na costa do Mar Vermelho da Arábia Saudita. Em termos de criação de camarão, tem sido um grande sucesso. Esta fazenda de camarões ao sul de Jeddah é administrada por hidrólogos e engenheiros marinhos sauditas, cujos camarões, incluindo o premiado tigre negro, são vendidos principalmente para os Estados Unidos e Japão, pela Companhia Nacional de Camarões da Arábia Saudita, Al Rubian, por exemplo. A conquista agrícola mais notável do reino foi a sua rápida transição de importador de trigo para exportador de trigo, que foi reconhecida em todo o mundo. Os primeiros silos de grãos do país foram construídos em 1978. Ele havia se tornado autossuficiente em trigo em 1984. A Arábia Saudita começou a exportar trigo para 30 nações pouco depois, incluindo a China e a antiga União Soviética, e os rendimentos médios nos principais distritos produtores de Tabuk, Hail e Qassim chegaram a 3,6 toneladas por acre. Outros grãos como cevada, sorgo e pães também são cultivados em grandes quantidades por agricultores sauditas.
A produção de trigo e outros grãos tem sido drasticamente reduzida nos últimos anos a fim de conservar valiosos recursos hídricos. A melhoria dos métodos de cultivo e transporte levou a um aumento na produção de frutas e vegetais na Arábia. Quai, seu app de vídeos curtos.